Chaveirinho com inspiração em Angela Davis e um Black Power poderoso. Se é isso que você procura, fica até o final do vídeo que eu te mostro como a gente faz. Para começar o seu chaveirinho de Angela Davis, você vai fazer uma esfera de 3 centímetros de diâmetro. Eu fiz essa esfera em ponto baixo cruzado, então ele fica bem firme, com o ponto bem fechadinho. E se você tem alguma dúvida de como fazer esfera, dá uma olhada nesse card e depois volta pra cá pra gente fazer esse chaveiro juntos. Feito essa esfera aqui, lembra de deixar um tanto de linha pra costura no final, reserva ela e a gente vai fazer aquele Black Power maravilhoso que a Angela Davis tem. Então, a gente vai pegar uma linha preta e nós vamos fazer uma espécie de toquinha. Só que para fazer o Black Power, para ele ficar com aquele efeito de cabelo cheio, tem um truque aí na quantidade de pontos. Então, eu vou começar aqui a minha toquinha com 4 correntinhas, 3, 4, vou fechar com ponto baixíssimo, formando o anel. Se você curte começar com um anel mágico, tudo bem, a técnica fica tão boa quanto, tá? Eu começo assim porque eu acho que é a técnica que eu tenho mais facilidade. Então, eu coloquei aqui, vou colocar 5 pontos baixos dentro desse anel. Eu sei que a linha preta não dá um contraste bacana pro vídeo, pra gente visualizar o que tá acontecendo aqui. Por isso que eu sugiro que se você tem alguma dúvida de como fazer crochê circular, dá uma olhadinha no vídeo lá. Que eu fiz com uma linha mais clara, e aí fica bem facinho de ver como fazer uma esfera, a gente fez passo a passo junto, e é a base de todo amigurumi, né? Bom, fiz aqui os 5 pontos baixos. Como todo crochê circular, eu vou fazer uma marcação para eu saber onde eu começo e finalizo as minhas carreiras, porque a partir de agora eu vou trabalhar em espiral. E como eu disse, aqui tem um truque. Eu vou fazer uma toquinha, então é como se eu estivesse fazendo uma esfera, uma semi-esfera, o processo é o mesmo, só que a gente vai se atentar à quantidade de pontos. Na esfera aqui, que vai ser a nossa cabecinha, eu fiz os aumentos até ter 35 pontos. Para me dar uma esfera de 3 centímetros de diâmetro. Não se preocupe com a quantidade de pontos, eu vou deixar a proporção descrita na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, fiz os aumentos até ter 35 pontos. E aí, para essa toquinha que a gente vai confeccionar, para ele ficar com cara de Black Power, eu vou colocar os aumentos até 45 pontos, porque aí ele vai ficar uma esfera maior que essa aqui, vai ficar por cima e vai ficar cheinho. Então, eu sempre tenho que pensar no Black Power, a minha proporção de pontos vai ser maior que a proporção da base da cabecinha. Então, aqui eu fiz com 35, eu vou colocar mais 10 pontos para fazer a toquinha, vai ficar com 45 pontos. Dito isso, eu vou voltar aqui pro meu trabalho e vou confeccionar essa toquinha, essa semi-esfera com 45 pontos e volto aqui pra gente continuar nosso chaveirinho. Finalizando aqui a minha 17ª carreira. Aqui essa toquinha tá com 17 carreiras e aqui eu aumentei os pontos até ter 45 pontos. É esse o aspecto que ela fica. E aí eu vou fazer um teste aqui pra ver se esse tamanho já tá bacana pra gente construir o nosso Black Power aqui da Angela Davis. Então eu pego a minha esfera aqui e vou encaixar. Aí um outro truque pra gente fazer esse efeito Black Power nos nossos bonequinhos. Normalmente, quando a gente constrói a touca pra fazer cabelinho, a gente coloca ela inteira aqui, né? E aí ela se posiciona aqui assim, meio que na diagonal,
pro cabelinho chegar até a nuca. Quando eu faço um Black Power, eu não vou posicionar ele inteiro. E aí eu vou deixar o cabelinho aqui mais pra cima também, porque o Black Power, ele tem o cabelo volumoso para cima, então aqui o rostinho do meu boneco vai aparecer mais, dando a ênfase de que o cabelo está com volume para cima. E aí aqui na nuca ele não chega tanto lá embaixo. A gente até pode colocar, mas ele fica mais pra cima. Feito isso, deixa eu arrematar aqui. Eu acho que já tá num tamanho bacana. Então, já posso finalizar essa etapa do trabalho. Na hora do arremate, eu deixo um tanto de linha para costura. E aí, a gente vai, de fato, construir aqui. Posiciono aqui, na forma que eu quero posicionada. A gente põe uns alfinetinhos aqui pra ajudar a gente a esse cabelinho não sair do lugar enquanto a gente estiver fazendo a costura. Uns 3 aqui já é o suficiente. Dessa forma. E aí aqui a costura é uma coisa bem pessoal, tem gente que gosta de fazer de baixo pra cima. Nesse caso aqui, eu vou fazer bem na última carreirinha aqui da linha preta e vou passar aqui uns pontinhos, sem muito espaçamento entre um ponto e o outro, tentando pegar todos para ele não ficar esburacado, para não correr o risco depois da manta escapar. Então, faço uma costura bem próxima. Independente do tipo de costura que você for usar, preste atenção se ela tá bem suave, se ela não tá chamando mais atenção que o cabelinho. E lembra que isso é um cabelo, não é uma touca, apesar da gente ter a lógica, usar a lógica de construir uma touca, isso é um cabelinho. Então ele tem que parecer que são partes diferentes do corpo, mas são do corpo. Então, faça uma costura suave para que não dê a impressão de que são coisas, são corpos diferentes. Uma coisa que ajuda muito isso a quem pegar o bonequinho, quem estiver olhando diferenciar, é a questão do ponto. Então, por exemplo, aqui na cabecinha eu usei o ponto baixo cruzado, que é um ponto, inclusive, que facilita na hora de bordar boquinha e olhinhos. E o ponto da touquinha do cabelo, eu usei o ponto baixo. Então, só de você fazer um ponto diferente, de mudar essa textura, já dá a impressão de que é uma parte do corpo diferente. Então, a costura, ela tem que ser muito suave, para não dar a entender que é outra coisa. Aqui eu tô chegando próximo do primeiro pontinho, tá vendo? De finalizar a minha costura. Então, o que eu faço? Eu posso tirar esses alfinetes, e aí eu vou preencher aqui com a manta. Vou pegar aqui um tanto de manta siliconada e vou ajeitando aqui no meu cabelinho para ajudar nesse volume que a gente quer dar.
E aí uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, não é simplesmente colocar a manta lá, você tem que modelar, tem que ajustar, você tem que dizer para essa manta o que que você quer, não é simplesmente enfiar lá. Então, vai colocando, vai modelando, olha pro seu bonequinho, vê se é essa posição mesmo que você quer que ele fique. Lembra que é sempre você no comando, então você diz para essa peça o que você quer que ela se torne. Olha como já deu uma outra cara aqui. Outra coisa do Black Power é que ele tem um volume embaixo também, né? O volume não é só em cima, como a gente faz quando os penteados são puxados para cima, né? Então, procure colocar manta aqui na parte de baixo para que ele tenha volume aqui também. Colocou a manta, ficou do jeito que você quer, deu o volume bacana, é hora de finalizar aqui a costura. E aí você dá aquela ajeitada também na mão, leva a manta mesmo para onde você quer, ajeita, não deixa calombo. Vai ajeitando ela para ficar com um acabamento bacana. Finalizou isso, é hora da gente acrescentar os detalhes para essa cabecinha aqui realmente virar a nossa bonequinha. Pro brinco da nossa Angela Davis, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, marca aqui o meio do rostinho da sua bonequinha, que é para você ter uma noção de onde vai estar o narizinho, os olhinhos, e aí a gente conseguir posicionar o brinco. E aí vem aqui e marca com o alfinete mais ou menos onde você quer que ele fique visualmente. Vai lá do outro lado e marca também. Dá uma olhadinha para ver se eles estão paralelos, na mesma posição. Que esse aqui tá um pouquinho mais para frente. Isso. E aí sim a gente vai colocar o brinco. Então, vem aqui. O brinco que a gente vai fazer é bem simples. Na verdade, é só um bordadinho aqui. Mas você pode fazer ele com miçanga também. Fica bem legal. E a gente vai passar umas 4, 5 vezes aqui a linha no mesmo ponto, dando um volume aqui. Então, não tem problema pegar aqui um pouco por cima do cabelinho, porque depois vai dar a impressão que é como se o brinco tivesse saltado e o cabelinho tivesse por cima, tá? Então não se preocupe com isso. Bom, leva aqui pra baixo esse último, eu passei umas 4, 5 vezes, vou levar aqui, ó, por dentro dessas laçadinhas que eu passei e vou dar umas 4, 5 vezes aqui também. Sim, fazendo um outro volume aqui embaixo, como se tivesse uma pedraria, um brinco mais elaborado. Deu o volume que você quer, dá um nozinho, prende aqui no próprio, nas próprias laçadinhas, dá um nozinho e traz essa linha aqui pra baixo, pro ponto de escape aqui, pra esconder ela. Pra lá em cima ficar com acabamento
bem legal. Olha que brinco fofo. Tá vendo? Quando a gente coloca assim de frente, não parece que ele tá por cima do cabelinho. Parece que, na verdade, o cabelinho que tá levantado. Ele fica com uma estética bem bacana. Então, a gente vem pra cá, dá uma escondidinha aqui na linha entre os pontos. Cortou. Vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui do outro lado, na outra marcação. Para fazer os brincos, corta um fio de mais ou menos uns 60 a 70 centímetros, é o suficiente para você dar essas passadas. Lembra sempre de cortar um bom tanto de linha, que é melhor sobrar do que faltar, que depois é só você fazer a emenda no novelo, não é algo que você vai desperdiçar. Prontinho, o brinco dos dois lados finalizado. Uma dica, sempre que você estiver bordando o seu brinquinho ou qualquer parte do seu amigurumi, olha para o seu bonequinho, repara, vê se tá do mesmo tamanho dos dois lados, para ele ficar mais uniforme e mais harmônico. Então, às vezes aqui a gente deu 5 laçadinhas, mas aqui com 4 já deu o mesmo volume, enfim. Vai dando sempre uma olhada para ver se eles estão iguais na posição, para ver se tá certinho. E agora é só a gente bordar o olhinho aqui e o boneco. A parte da bonequinha tá finalizada. E aí a gente vai transformar isso num chaveiro. Para fazer o bordadinho aqui do olho, eu vou me basear na minha marcaçãozinha aqui que eu fiz, colocando meio, pensando que isso aqui seria o meu narizinho. Então eu vou dar um espaçamento de um pontinho aqui pra cima, um espaçamento aqui também de um ponto. E vou fazer um olhinho com apenas 3 pontinhos retos. Então eu faço aqui o primeiro na diagonal. Quem tá acostumado a fazer bordado, é esse tipo de pontinho que a gente usa, então nada fora do comum. Vou fazer aqui um reto e o último e terceiro também na diagonal. Eu tô usando uma linha mais clara para fazer o olho, para dar um contraste com o marrom que a gente usou para fazer a cabecinha, mas se você quiser usar uma linha preta também pode, fica bom. Ele vai ficar só mais delicadinho, mais apagadinho, tá? Então pensa sempre nessa questão do contraste e qual o objetivo que você quer pro seu boneco. Se você quer que apareça mais ou menos, onde você quer dar destaque. E aí, mais uma vez, eu vou levar essa linha lá pro meu ponto de escape aqui embaixo, que é uma parte que eu sei que vai ficar coberta, pra poder dar um nozinho. Toda vez que você fizer qualquer bordado no seu amigurumi, finaliza com nozinho, pra essa linha não escapar, não correr o risco de você perder o trabalho, dar um acabamento melhor e esse bonequinho durar mais. E prontinho, finalizado com brinquinhos, com olhinho e um Black Power super charmoso. Agora vamos colocar uns detalhes para transformar essa cabecinha aqui num chaveiro. Para compor o nosso chaveiro, você vai fazer um tassel. Eu fiz o meu de macramê, o exemplo tá aí no card para você de como fazer esse tassel. Eu faço ele em macramê porque esse estilo aqui deixa umas laçadinhas aqui no topo, o que facilita na hora de eu costurar. Mas se você tiver um outro modelo de tassel preferido, pode colocar, fica tão bom quanto, tá? É só dica da costura mesmo. Fez o seu tassel, você vai pegar aquela linha que você deixou de sobra na hora de fazer a sua esfera da cabecinha e vai usar essa linha para prender o tassel, prender uma peça na outra. Ai, tá vendo? Aqui os gominhos, como eles facilitam a minha costura, porque aí eu passo a linha aqui por eles e
Vou dar mais um pontinho aqui. Faço um nozinho de arremate. E escondo essa linha. Prontinho, olha que corpinho mais charmoso do nosso chaveiro. O tassel, ele dá um acabamento muito bacana para os nossos trabalhos. Bom, agora vamos colocar a alcinha do chaveiro. Você tem duas opções, você pode colocar aquela de alumínio, de metal que você compra, ela já prontinha, já vem com a corrente, já vem com a argola, é só costurar aqui, ou você pode fazer a sua alcinha. No caso aqui da minha bonequinha, eu fiz a alcinha, é como a gente costuma fazer a alcinha de bolsa, se você quiser fazer como essa aqui, o vídeo tá aí no card pra você como um exemplo, é só assistir lá, voltar pra cá, pra gente finalizar esse chaveiro juntos. Bom, vou pegar aqui a minha alcinha e vou costurar. Aí o truque da alcinha. Procura não costurar no miolinho aqui da cabecinha, porque senão a hora que você costurar aqui no miolinho, a hora que você posicionar na sua bolsa, no seu molho de chaves ou no carro, ele vai ficar com a cabecinha pra baixo. Coloca mais aqui no topinho aqui no meio. Para ele ficar com uma posição bacana. A costura é só prender uma alcinha na outra e prender aqui no cabelinho. Bem simples. Se você quiser, dá pra passar umas 2, 3 vezes assim, pra ficar bem preso e ele não soltar. E pronto. Chaveirinho com inspiração na Angela Davis, terminado, bonitinho. A gente usou várias técnicas aqui, não deixem de assistir os outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que aplique bastante nos seus trabalhos. Fica até o final que eu vou deixar outras sugestões de chaveiros que a gente já fez por aqui e eu te vejo por lá. Até o próximo vídeo!